Boa noite. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. O anteprojeto da PEC da Transição está sendo entregue no Congresso pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que também é coordenador do governo de transição. Temos algumas imagens feitas agora há pouco da chegada deles. Vemos aí Geraldo Alckmin e o senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento de 2023. A chegada deles, depois eles vão dar uma entrevista coletiva depois dessa reunião. Hoje, a educação domiciliar foi tema de discussão na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A audiência pública faz parte de um ciclo de debates sobre o tema. A nova modalidade de ensino está prevista em projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação agora no Senado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente e propõe a educação domiciliar. A audiência pública faz parte de um ciclo de debate sobre o tema. De acordo com a coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a implementação da modalidade não é prioridade neste momento. Ela ressaltou que a pandemia deixou grande impacto na educação com a exclusão de crianças e adolescentes e a educação domiciliar poderia piorar ainda mais o quadro. A gente está vendo desemprego, fome, vulnerabilidade das famílias, casos de violência, abusos físicos, psíquicos, sexuais, e a gente tem um orçamento que é insuficiente para garantir já o Plano Nacional de Educação, para garantir esse lugar emergencial, para olhar para esse debate, e não é o momento de aprovar uma nova política que vai exigir também orçamento para que ela seja implementada. E acho que vale também a menção de que o debate que foi feito sobre reabertura das escolas, sobre ensino híbrido, sobre educação remota, não quer dizer educação domiciliar, é diferente, né? Educação na escola, só que de forma remota, do que a educação domiciliar, a educação em casa. Alguns dos efeitos que aconteceram durante a pandemia são importantes para fazer o paralelo de eventuais riscos da não participação da escola na educação dessas crianças e desses jovens. Então, a gente teve declaradamente um aumento de casos de abuso nas casas com as crianças. A gente tem um outro estudo europeu recente, 2021, que mostra um aumento de condições deletérias às crianças na saúde mental maior nas famílias praticantes de homeschooling do que aquelas que voltaram às aulas em seguida durante a pandemia. Então, tem uma série de elementos que a gente precisa entender do que acontece na ausência da escola. Já outros participantes defenderam que muitas famílias querem praticar a educação domiciliar por acharem o ensino público de baixa qualidade e colocaram que a modalidade é um direito humano que merece ser legalizado e regulamentado. Essa é uma prioridade, né? Porque se as famílias têm esse desejo e os alunos estão se desenvolvendo e há uma questão aí que está faltando uma regulação, embora, como eu disse, eu considero que o espírito da legislação já vá na direção de permitir às famílias essa escolha, se está faltando regulação, é sim uma prioridade fazer essa regulação para que as famílias estejam tranquilas para educar os seus filhos no melhor do seu entendimento, com alguma supervisão, sim. Reconhecer a educação domiciliar como um direito negativo é reconhecer, antes de qualquer coisa, a liberdade dos pais. Assim, os pais têm liberdade para educar seus filhos em casa, tanto quanto têm liberdade para colocá-los na escola. E para aludirmos ao tema desta audiência, na escola pública, caso não tenham condições de custear a educação de seus filhos. Ou seja, não faz qualquer sentido falar em obrigatoriedade da educação domiciliar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores participam da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que está acontecendo no Egito. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também foi ao evento. Em entrevista a um podcast, o presidente do Senado expressou expectativa de que o novo governo enfrente temas sensíveis para uma boa gestão do meio ambiente e que, nesse sentido,
poderá contar com o apoio do Legislativo. É importante que o governo se pronuncie a respeito de temas como licenciamento ambiental, como regularização fundiária, como projeto de agrotóxicos, como projeto de mineração em terra indígena, quais são os pontos que são a favor, quais são os pontos que são totalmente contra. Na nossa parte no Congresso Nacional, nós queremos ter alinhamento. Segundo Rodrigo Pacheco, com o Brasil fazendo o dever de casa, a tendência é que acordos em andamento sejam destravados, investimentos externos retornem e o país regresse aos trilhos do desenvolvimento sustentável. A partir do momento que nós combatermos de forma eficiente o desmatamento ilegal na Amazônia, nós vamos ter ratificado o acordo da União Europeia e Mercosul, nós vamos ter as compensações financeiras devidas, que já foram acordadas na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, nós teremos investimento no Fundo Amazônia, pela Noruega e pela Alemanha, que faziam no passado e deixaram de fazer, e evidentemente organizações, empresas, corporações internacionais que vão querer investir no Brasil a partir do momento que o país consiga conciliar equilíbrio fiscal com consciência ambiental. E aí nós vamos ter um grande desenvolvimento no país. Mesmo habilitados e em dia com a Justiça Eleitoral, cerca de 4 milhões de brasileiros não puderam votar na última eleição. São trabalhadores itinerantes que estavam ausentes de seus domicílios e não poderiam prever onde estariam no dia da votação. Um projeto do Senado prevê uma opção para garantir o exercício do voto a esses eleitores. Eles passam o ano inteiro percorrendo os milhares de quilômetros das estradas brasileiras. Ficar parado não é opção. Onde tem carga para transportar, tem trabalho e renda. O contingente de caminhoneiros ultrapassa 3,5 milhões de profissionais. Somem-se a esses, pelo menos mais 1 milhão de pilotos, comissárias e comissários de aeronaves e, mesmo em quantidade menor, tripulantes de navios. Se pudessem antecipar onde estariam em 2 ou 30 de outubro passado, poderiam ter se cadastrado para votar onde estivessem. Mas o dia a dia da profissão não lhes deu essa chance. Nós podemos hoje a pessoa se cadastrar para votar em tal lugar. O caminhoneiro não sabe aonde vai estar no dia da eleição. Só Deus sabe. A mesma coisa acontece com tripulação de aviões e de navios também. Então, são pessoas que ficam condicionadas a não poder votar. E ainda tem militares que são destinados para a segurança nos dias das eleições também que não podem votar. Então, nosso projeto alberga justamente isso daí. Nada menos que 32 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno. Cerca de 20% dos habilitados. Isso mostra que os potenciais beneficiados com o projeto do senador Guaraci Silveira representam um contingente nada desprezível. De acordo com a proposta, os votos em trânsito das categorias profissionais seriam recolhidos em separado nas sessões em que se apresentassem e registrados nos respectivos boletins de urnas. Na eleição passada, os nomes dos eleitores em trânsito previamente registrados foram inseridos no dia em que os equipamentos foram lacrados. Mas o senador não vê esse procedimento como um obstáculo, e sim mais um desafio que o avanço da tecnologia e a justiça eleitoral podem superar. Temos tecnologia suficiente para criar o voto em trânsito para esses profissionais. É claro que a tecnologia teria que ser desenvolvida, aprimorada, para atender a milhares de pessoas. Então, a justiça eleitoral tem por premissa facilitar o exercício do voto a todos os brasileiros. Então, o projeto amplia e assegura esse direito, por isso eu sou favorável e espero que vá para frente no Congresso Nacional. Entre motoristas, aeronautas, tripulações de navios, de aviões militares, talvez chegue a 4, 5 milhões. Isso daí tem 15 estados do Brasil que tem menos votos que esse pessoal que nós citamos. Um projeto em tramitação no Senado Federal propõe legislação unificada para os conselhos tutelares. O objetivo é dar mais autonomia ao trabalho das instituições e dos profissionais que atuam na área. O texto do senador Humberto Costa vai ser distribuído às comissões. Os conselhos tutelares foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para desempenhar uma função estratégica, zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
Entre suas atribuições está a de atender crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados e encaminhar os casos à Justiça. O projeto do Senado cria parâmetros institucionais mínimos que devem ser cumpridos pelo Executivo, Legislativo e membros dos conselhos tutelares. Esses conselheiros fazem um trabalho extraordinário de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, combatem o assédio moral, o assédio sexual às crianças, os abusos, têm uma representatividade social porque são eleitos diretamente e nada mais justo que haja um estatuto que defina as condições desse trabalho, não é, as qualificações exigidas para ele e que possam representar e que possa representar também um reconhecimento da sociedade à importância desse trabalho. Esse procurador explicou que existe uma distorção sobre a função dos conselhos tutelares. Segundo ele, o projeto vai trazer clareza em relação ao papel dessas instituições, além de conferir identidade nacional e unidade de atuação a esses órgãos. O Conselho Tutelar é uma instituição de Estado, né, lato sensu, né, é uma instituição que ela tem um histórico, né, de atuação na defesa da criança e adolescente e ela não pode ficar à mercê, né, eventualmente de alguma intercorrência em âmbito municipal, ali, algum problema de interferência política, alguma questão de perseguição ideológica, especialmente quando o Conselho Tutelar passa a cumprir o seu papel primordial, que é justamente o quê? Cobrar junto ao poder público a implementação de políticas públicas em prol da criança. Entre outros pontos, o texto determina melhor definição sobre autonomia, direitos, deveres e competências dos conselhos, regulação do número de conselhos tutelares por meio dos critérios de população, extensão territorial e também da incidência e prevalência das violações de direitos humanos. Atenção especial às crianças e adolescentes de comunidades indígenas, quilombolas, ciganos e outras minorias étnicas, escolha dos conselheiros tutelares por meio do voto direto e facultativo entre os eleitores do município ou do Distrito Federal. No que se refere à maior autonomia aos órgãos e seus colegiados, Murilo explicou que a proposta prevê um controle externo do Conselho Tutelar que não seja vinculado ao município e ressaltou que o conselheiro não poderá receber sanção por sua atuação. Então, a proposta da lei orgânica ela vem nessa linha de corrigir essas distorções, de fortalecer a instituição Conselho Tutelar, de fazer com que os conselheiros eles passem a ter mecanismos de controle externo que sejam justos, que sejam idôneos, né, que sejam não tenham influência política, né, na sua movimentação. Quer dizer, em outras palavras, o conselheiro que pisar na bola, o conselheiro que praticar algum desvio funcional tem que ser responsabilizado, mas porque ele praticou desvio funcional. E não aquele que fez o que deveria fazer, da forma como deveria fazer, mas porque alguém não gostou, alguém que se sentiu incomodado por aquilo, vai querer perseguir agora aquele conselheiro que cumpriu o seu papel corretamente. É o que a gente vê, infelizmente, acontecer em muitos casos. Para amanhã, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem reunião marcada para as 8 horas da manhã. Os senadores têm 2 itens na pauta. Um dos projetos amplia a possibilidade de credenciamento de entidades executoras do Pronater, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. O outro projeto autoriza novos desmembramentos de empréstimos coletivos no Banco da Terra para assentados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e voltamos a qualquer momento ao vivo com uma entrevista coletiva do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do relator-geral do Orçamento 2023, o senador Marcelo Castro, que vão falar sobre a PEC da transição que está sendo entregue agora. Então continue com a gente.